Você é vigilante e não completou os 25 anos de tempo de contribuição antes da reforma da Previdência e agora está com algumas dúvidas. Dentre elas, as seguintes: será que esse tempo contribuído pode ser usado ainda depois da reforma da Previdência? Será que eu vou converter esse tempo especial em comum? Isso serve para vigilantes sem armas de fogo? Se essas são as suas dúvidas ou se você tem outras dúvidas sobre conversão de tempo especial em comum depois da reforma da Previdência, fique comigo até o final desse vídeo, porque eu vou esclarecer para você essa questão de conversão de tempo especial. Meu nome é Alcileia Fernandes Rodrigues, sou advogada previdenciária e aqui nesse canal a minha função é deixar você muito bem informado sobre os seus direitos. Então, vamos ao vídeo de hoje. Antes de mais nada, vamos esclarecer o ponto mais importante, tirar primeiro a sua dúvida sobre o que é conversão de tempo especial em comum. Mas antes, eu já quero te pedir, se você não é inscrito no canal, para você apertar esse botãozinho aí de inscreva-se, aproveitar, ativar as notificações para que você seja sempre informado sobre um novo vídeo que estiver no ar. E se você gostar, você pode curtir e compartilhar com o maior número de pessoas que você puder, tá bom? Então vamos lá. Conversão de tempo especial nada mais é do que pegar o período que você trabalhou em atividade insalubre, perigosa, que é o caso do vigilante, e transformar esse tempo especial em tempo comum. Isso é feito através de um fator de multiplicação. Vou dar um exemplo aqui para vocês para ficar mais simples de entender. Se você, por exemplo, é vigilante, trabalhou antes da reforma da Previdência por 10 anos, aplicando o fator de multiplicação de 1,4, na verdade você não terá 10 anos, você terá 14 anos de tempo de contribuição. Esse fator de multiplicação, essa conversão de tempo especial em comum, ela sempre foi muito usada para quem não conseguia completar os 25 anos de tempo de contribuição, mas queria se aposentar por outras regras de aposentadoria já existentes. Então, se a pessoa precisava dos 25 anos, mas não completava, e utilizando o fator de multiplicação para aumentar o tempo de contribuição, ela conseguisse atingir alguma regra de aposentadoria, já era favorável, porque o interesse maior era conseguir atingir os requisitos para a aposentadoria. Antes da reforma da Previdência, ou seja, até 12 de novembro de 2019, o segurado podia converter esse tempo especial em comum, mesmo que não tivesse completado os 25 anos de tempo de contribuição em atividade especial. E não importava se o reconhecimento dessa atividade especial tivesse surgido depois, ou se o INSS tivesse negado o benefício, o pedido, ou ainda se o processo tivesse sido ajuizado tempos depois. O que na verdade importava para que esse segurado conseguisse essa conversão era o período efetivamente trabalhado nessa atividade especial e a comprovação desse período. Bem, mas agora vem o ponto crucial da dúvida dos vigilantes, E a dúvida paira sobre o seguinte: antigamente, há alguns anos atrás, a atividade de vigilante, ela não era reconhecida como especial, principalmente se esse vigilante não exercesse a profissão munido de armas de fogo. Mas veio o STJ, como vocês já devem saber, e declarou que o vigilante, com ou sem armas de fogo, a sua atividade é considerada especial por causa da periculosidade. E essa decisão do STJ, ela não criou um direito para os vigilantes. Esse é o maior ponto de dúvida, Muita gente acredita que o STJ criou esse direito, ou seja,
agora o vigilante a atividade de vigilante vai ser reconhecida como especial. Mas não foi isso. O STJ ele não criou esse direito para o vigilante, apenas reconheceu esse direito que já deveria ter sido reconhecido há bastante tempo. Mas então, se o STJ reconheceu esse direito, mas foi reconhecido após a reforma da Previdência, como que fica a situação dos vigilantes que não completaram esses 25 anos antes da reforma e agora querem converter esse tempo que é considerado especial em tempo comum depois da reforma da Previdência? Como fica essa situação, né? Já que há essa questão da temporalidade, né? Do STJ ter reconhecido esse direito depois da reforma e o vigilante querer converter o tempo especial antes da reforma para depois da reforma da Previdência. Vou explicar agora essa questão. A pergunta que você poderia me fazer como vigilante é a seguinte: doutora, se o STJ decidiu isso depois da reforma da Previdência, como eu posso usar isso para um período anterior? E a resposta é simples e muito importante. Decisão judicial declara direito, não cria direito. Se fosse diferente, ocorreria o que a gente chama de insegurança jurídica. Então, para ficar bem claro aí para vocês, quem completou os 25 anos perdeu o tempo? E a resposta é não. Quem completou os 25 anos antes da reforma não perdeu o tempo trabalhado, desde que o período seja anterior a 13 de novembro de 2019 e fique comprovado a atividade como especial. Aí você, vigilante, vai precisar, né, ter o PPP e os demais documentos para poder comprovar o exercício dessa atividade. Então, esse tempo pode ser convertido em comum. E os fatores de conversão, como eu já falei, é 1,4 para o homem e 1,2 para a mulher. O que mudou com a reforma da Previdência, então, para os vigilantes? Na verdade, ela proibiu a conversão de tempo especial em comum para os períodos trabalhados após 13 de novembro de 2019. Ou seja, até 12 de novembro você vai poder converter. Mas se você exerceu essa atividade como vigilante após 13 de novembro e quer fazer essa conversão a partir desse período, você não vai conseguir, porque a reforma da Previdência proibiu e o STF, né, no tema 1209, não está discutindo isso, tá? Está discutindo a conversão pelo período antes da reforma da Previdência. Deixa eu ver aqui o que mais eu posso acrescentar para vocês, né? Esse tempo que você trabalhou em atividade especial, mesmo sendo especial após 13 de novembro de 2019, ele só vai servir para aposentadoria especial. Não vai servir para você fazer a conversão e se aposentar na aposentadoria comum em uma das regras, tá? E entra uma outra questão aí. Se você não conseguiu completar o tempo antes da reforma, você vai entrar nas regras de transição da aposentadoria especial. Mas isso é um tema para um outro vídeo, tá? O que fica, então, dependente do tema 1209? Quem fica, né, dependendo da decisão desse tema? Principalmente quem não completou os 25 anos antes de 2019, continua trabalhando como vigilante e precisa do tempo pós-reforma. Para essas pessoas, o resultado do tema 1209 será decisivo. Então, só para a gente concluir aqui, tá, gente? Vigilante que trabalhou antes da reforma pode converter o tempo em comum.
Não precisa ter completado os 25 anos para poder fazer essa conversão. Não importa se usava armas de fogo ou não, o que importa é quando o trabalho foi prestado. E o tempo especial após reforma não poderá ser convertido. Por isso, cada caso precisa ser analisado com muito cuidado, tá? Se você é vigilante e está em uma dessas situações, não tome decisão sem analisar seu histórico completo. Bem, gente, esse é o tema de hoje, esse é o vídeo preparado para vocês. Se você gostou, você pode curtir, compartilhar com o maior número de pessoas possíveis. Continue acompanhando aqui o canal. O julgamento do tema 1209 está perto, nós vamos procurar acompanhar tudo para trazer o máximo de notícias aqui para vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tchau!